Shalom a todos. Essa palavra que eu vou levar para vocês é o chamado de Moisés. É chamado nada melhor do que falar sobre Moisés, né? Homem que foi preparado por Deus no deserto. Moisés viveu 120 anos. Eu vou dividir aqui a vida dele em 40. 40 no Egito, 40 no deserto de Midian, lá pelo lado de Horebe, perto do Monte Horebe, o Monte de Deus. Começa tudo o sofrimento do povo hebreu. Eles estavam sofrendo muito, porque Faraó, ele não entendia o crescimento de Deus. Vamos ler aqui no Atos 17, Atos 7, 17 a 34. Amém? Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, né? O trabalho que José tinha feito, que todos nós conhecemos. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-lo a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu, criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso, olha esse versículo, era poderoso em palavras e obras. Continuando. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando-o. Ora, Moisés cuidava de seus irmãos, entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque vós ofendei uns aos outros. Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Moisés. Moisés, temendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Vim com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Amém? Eu sou um pregador do tempo de Moisés. O meu celular é esse aqui. O povo hebreu sofria muito e eles cresciam numa quantidade tão grande, era uma quantidade sobrenatural, né? O faraó ficou incomodado com aquilo, porque ele temia que os hebreus, que já estavam em grande quantidade, se unissem a outros inimigos dele e o atacassem e tomassem o poder dele. Por isso ele começou a bolar certas coisas malignas, né, como sempre. Primeiro, ele mandou aumentar a força de trabalho dos hebreus.
começou a maltratá-los, deu ordens, inclusive, logo depois que a matéria-prima para fazer os tijolos, eu acredito que ele misturava ou com argamassa ou barro, uma coisa daquela época, palha, né? A da liga. Acontece que quem trazia esse material eram os egípcios. Mas aí eles passaram a não trazer mais. Os hebreus é que iam pegar, não sei como. Talvez nem de carroça, de cavalo eles traziam, talvez nas costas mesmo, que ele queria maltratar para acabar. Ele achava que fazendo isso o povo não ia se multiplicar. Besteira, né? Fosse por isso o peão não tinha filho, né? Chega cansado em casa. Às vezes é melhor do que a gente. Ele não conseguiu, mas ele não sabia, porque esse crescimento sobrenatural era de Deus. Eu não sei o que Deus fazia. Talvez eles colocassem as mulheres de Faraó, dos egípcios, estéreo talvez. Cada 10 que nascesse do Egito, nascia 100 dos hebreus. Era impressionante, mas ele não entendia isso. Aí ele teve uma estratégia maligna. Dele não vinha nada de bom de Faraó. Ele deu ordem para as parteiras hebreias que matasse quando nascesse as crianças, os meninos, né, do sexo masculino dos hebreus. Né? Mas as parteiras temiam a Deus. Até tem nome de duas, parece que é. Não, deixa eu falar o nome que é muito esquisito. É 2 nomes pequenininhos, mas é esquisito. Deixa eu ver. Elas não foram na conversa dele, desobedeceram, obedeceram a Deus. Quando o faraó soube, logicamente que ficou revoltado. Aí teve outra ideia pior ainda. Digo, agora ele falou com o povo dele. Se ir pro ar. Pequenininho, mais difícil. Aí ele teve essa ideia e disse que qualquer menino dos egípcios que nascesse, ou que estivesse por lá, talvez, ele jogasse no rio Nilo, né? E assim eles fizeram, né? Começaram a matar as crianças. E segundo o historiador Flávio José, uma distância muito grande se ouvia os gritos das mães. O choro de criança deve ter sido uma coisa horrível, a matança que eles fizeram. E é nesse ambiente, nesse caos, que nasce Moisés. Né? Mas a mão de Deus já estava agindo há muito tempo. Né? Eles passam 3 meses com os pais, cuidando, com a família, cuidando, escondendo. Eles escondiam as crianças, não foi só Moisés e outros também. Você já pensou, a criança não podia nem chorar, né? Ia ser horrível, porque aí a guarda dele, o exército, o povo estava de olho. Aí eles não aguentaram mais, em 3 meses, digo, não dá mais para aguentar, não dá mais para esconder. Quer dizer, o filho ia ser separado da mãe agora, bem criança. Aí eles tiveram a ideia, logicamente, o dedo de Deus, a mão de Deus, eles colocam num cesto e colocam no rio Nilo, né? E lá na frente, a filha de Faraó, acho que uma princesa, as servas dela viram aquele cesto, pegaram, era uma criança, ela ficou encantada com Moisés, né? Disse que era muito formoso, né? Muito bonito. Mas meio que fosse feio, Deus estava com a mão de lá e ia receber. Isso é só um detalhe, né? Eu achei que ela viu que ele estava bonito. Aí ela foi criar. Aí a esperta da irmã do Moisés, parece que a Miriam, né? O Miriam, sei lá. Ela falou: a senhora não quer que a gente cuide dele? Eu tenho uma pessoa aí para cuidar dele. Só manda que eu ainda vou pagar um salário para a pessoa, só coisa de Deus mesmo. Eu quero difícil explicar. Aí ela ficou criando Moisés. Moisés aprendeu quase tudo no Egito. Quase tudo, não foi tudo. Aprendeu ciência, matemática, astrologia, outras coisas mais. Foi formado, viveu no Palácio Real. Né? Quando Moisés estava com 40 anos, Moisés resolveu dar uma volta lá no meio do povo hebreu. A Bíblia não fala, não sei se era a primeira vez que Moisés tinha ido. Eu acho que Moisés sabia do sofrimento do seu povo, né? Ele fazia parte. Então tentaram esconder dele, né? Porque já fazia muito tempo. Mas a verdade é que ele vai dar uma volta. Chegando lá, ele vê um egípcio
maltratando um hebreu, né? Batendo muito. E ele tentou desapartar, explicar alguma coisa assim. Eu acho que o egípcio veio para cima dele e ele matou o egípcio. E escondeu na areia, talvez achando que ninguém fosse ver, né? Talvez tenha ajudado pelo hebreu que estava apanhando. Verdade é que ele vai embora e volta no outro dia. Acredito eu que ele queria saber a situação, estava sonando, quer ver se alguém viu, né? A Bíblia não fala isso. Aí tem dois hebreus, aí são dois irmãos, dois filhos de Deus brigando, né? E ele vai aconselhar pro cara que está batendo: vocês são irmãos, não pode estar brigando assim. O cara vira para ele: quem colocou você como nosso juiz? Você quer fazer conosco como você fez com o egípcio? Aí Moisés já estava sendo conhecido como assassino, né? Ele fica preocupado com aquilo e vai fugir para o deserto. Ele estava com 40 anos nessa altura, né? E Faraó já sabia disso e estava procurando ele para matar. E ele foge para o deserto de Midian, né? Como a Bíblia fala aqui, lá para o lado do monte, né? Monte de Deus. Chegando lá, ele devia estar muito magoado, cheio de trauma. Moisés devia ter muito trauma, né? Quando contaram para ele toda a situação que o povo dele viveu e estava vivendo, desde o tempo que mataram as criancinhas. Ele vai no deserto, Midian, aí já era Deus preparando ele. Moisés aprendeu quase tudo, como eu disse agora, mas não aprendeu a ser pastor, né? Foi para o deserto para ficar 40 anos aprendendo lá. Por quê? Porque Deus estava preparando Moisés, jogando para ele cuidar de ovelhas, animais, para depois ser pastor de umas ovelhas mais difíceis de cuidar, que era o povo de Deus. O povo hebreu não vivia assim como pensa bem, não. Ele vivia brigando, ele já tinha uma cultura, estava muito tempo lá, cultura dos egípcios. Deviam até adorar ídolos, não todos, né? Ele senta perto de um poço, aonde os pastores de lá levavam os animais para matar a sede, né? Aí aparecem 7 mulheres para dar água para o rebanho do pai dela, que era o Jetro, que era o sacerdote da região, né, do lugar. Só que apareceram uns pastores mau caráter, empurraram ela. Não, preconceito contra a mulher, eu acredito. Quem vai primeiro dar água para os animais somos nós. Moisés, que já estava chateado com a vida, tinha matado um, né? Botou os pastores para correr, né? Aí ele encheu os bebedouros, deu água para todo o rebanho, e as meninas foram embora, as 7 mulheres. Chegando em casa, o pai delas até se admirou: minha filha, vocês já chegaram? Chegaram cedo, o que houve? Ele disse: não, papai, eu acho que essa Zípora, que ela vai ser escolhida, eu acho que ela estava de olho no Moisés. Eu acho que na hora lá, ela já ficou. Ela deve ter falado: papai, o cara ajudou a gente, o hebreu, o cara é um gato, papai. Aí o Jetro, rapaz, naquele tempo, é uma coisa curiosa que eu estava lendo, que o cara, qualquer coisa, dava uma filha, né? Acho que tu ganhar aquela luta ali, aquela guerra, eu te dou uma filha. Ele tinha muitos, ele queria que espalhar. Mas acho que era o propósito de Deus para a descendência de Abraão, já, né? Aí chega lá: não, chama ele aqui, meu filho. Levaram, fizeram um banquete para Moisés, viu que Moisés era um cara correto, a Zípora estava, né, de olho. Aí tá aí, vou te dar a Zípora como gratidão por ser tua esposa. Na verdade, ela era pastora, o pai dela, o Jetro, era pastor, só Moisés que não era. Eles que ensinaram, embaixo de Deus, a Moisés pastorear. Ele pastoreava ovelhas que nem era dele, durante 40 anos. Depois ele ia pastorear as ovelhas de Deus. E um dia, Moisés vai andando para o lado do Monte Horebe, né? Lá para o outro lado do deserto, talvez procurando um local melhor, com mais alimento para as ovelhas. Ele vê uma sarça pegando fogo. Eu acredito que aquilo ali era normal, né? Com o calor do deserto, aquela sarça era seca, né? Parece que era uma planta
seca, devia ser comum pegar. Só que aquela ela estava pegando fogo e não consumia, ele achou aquele estranho, né? E foi para perto, né? Curioso, né? Quando ia chegando, Deus disse: Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Curioso que ele diz logo, sabe o que é Deus, né? Eis-me aqui, Senhor. Aí Moisés fica assustado e Deus diz: não se aproxima, que o lugar é santo, tira a tua sandália. Eu creio aqui que a sandália era o pecado, né? Moisés estava em pecado de matar uma pessoa, né? Não sei se ele se arrependia. Ele tira a sandália e Deus começa a falar com ele. Aqui a gente entende que toda vez que Deus quiser nos chamar para o nosso chamado, não vai ser no palácio, não vai ser no ar-condicionado, né? Toda pessoa que Deus quer refinar para chamar, para convidar para o deserto. Os desertos de Deus, ainda bem, eles são pedagógicos, os desertos de Deus são didáticos, e Deus nos leva para lapidar. É por isso que muitas vezes a gente está no deserto, a gente não aguenta e desiste antes do tempo. Né? E lá está Moisés caminhando para o deserto. E ele ficou apavorado, né? E Deus fala com ele, e ele achava, quando Deus começa a falar, ele achava que não ia mandar ele para nenhum canto. Moisés nessas alturas já estava com uns 80 anos, né? Deixa eu ver o que Deus fala com ele. Aqui a gente vê, tem pessoas aqui que passam pelo deserto e a gente não sabe como a pessoa está em pé, né? Tanta luta, tanta prova e você de pé, né? O diabo se levanta e você de pé. Tem gente que por motivo menos já desistiu de tudo. O segredo é Deus em meio de tudo em nossas vidas. E Deus está no meio daquela sarça ali, por isso que ela não queimava. Aí você vai falar para a pessoa que te questiona, né? Contar, se você souber essas guerras que eu venci, nem você vai entender como ainda estou de pé. Tem horas que nem eu entendo, mas eu agradeço porque eu sei que é Deus. E Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. Aí quando ele manda ele tirar a sandália, eu desci, Deus fala, eu desci porque eu vi o clamor do povo. Eu vou tirar do cativeiro esse povo. Eu vou libertar da mão de Faraó. Moisés, por enquanto, não fala nada, né? Falou aqui. Moisés, eu desci e vou fazer. Você vai ser a pessoa que eu vou usar. Eu quero que você vá aos Hebreus primeiramente, logicamente que convencer, né? E você fale a Faraó também. Eu sou. Eu o enviei para que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Fala, Moisés, fala. Ele ficou sem palavra. Tem um problema, Senhor, eu sou pesado de boca e de língua, não sei falar, não sei me expressar, igualmente como a gente. Geralmente a gente fala isso, eu falei e falo muitas vezes isso. A Bíblia diz em Atos 7:22, que nós lemos da agorinha, que Moisés era poderoso em palavras e obras. Eu acho que palavra é que sabia falar, ou então a ordem que ele dava, todo mundo sabia. Quando Moisés estava no mundo do Egito, ele falava tudo. Era um cara poderoso, se sentia poderoso, né? Mas agora ele não queria falar, de repente esqueceu tudo no deserto. Deus fala a Moisés: quem fez a boca do homem? Eu posso consertá-la, eu posso colocar uma nova no lugar. Mais ou menos que ele diz isso, né? Porque eu sou o fabricante, Moisés, né? Moisés olha e diz: Senhor, manda outro, menos eu, envia outro. Moisés começou a argumentar, criar um monte de empecilho, dificuldade para não ir, né? Quando Deus diz que fez a boca do homem, neste momento ele está abrindo uma porta de milagre para a gente, para Moisés no caso. Quando Moisés diz que não sabe falar, não pode ir, põe um monte de dificuldade, ele está fechando a porta de milagre. Porque toda vez que nós colocamos a nossa incapacidade na frente do poder de Deus, nós estamos errando, a gente não recebe as bênçãos, né? A gente fecha as portas dos milagres. Continuando, Deus fica irado com Moisés e diz: Moisés,
Isso depois de muita insistência, né? Arão, o levita que está no Egito, é teu irmão, não é? Moisés responde, é sim. Eu sei que ele fala bem. Ele sabia tudo de Arão, sabia que ele estava no Egito, sabia que ele falava bem, que era irmão de Moisés. Se ele conhece essa pessoa que fala bem, eu pergunto, por que eles chamam uma pessoa que não sabe falar, né? Eu te respondo, ele está dizendo para nós, se fosse por capacidade, se fosse por mérito, por pregar bem, por eloquência, eu chamava outro, mas eu chamo pela graça, porque eu conheço a tua história, eu quero você aqui e eu escolhi aqui. Essa palavra é para todos nós. Continuando, Deus fala a Moisés, vai chamar o teu irmão Arão, e Moisés chama. O que eu quero falar para você, você repete a ele, Deus falando, né? Ele fala para o povo e fala para Faraó. Ele fala por ti ao povo, ele será a tua boca e tu serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Moisés tentando fugir de qualquer maneira. Como a gente vê na Bíblia, muitos, né, que tentaram fugir, Jonas, Isaías, Jeremias, né? Moisés regressa ao Egito, volta para Jetro, seu sogro. Moisés teve que aceitar mesmo. Deixa-me aí voltar meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vive. Aí Jetro diz, vai em paz. Aí nesse momento, Moisés começa toda aquela luta, né? Das pragas do Egito, que ele chega com o faraó. Primeiro ele vai com os anciãos, né? Que aceitam a palavra dele, porque ele fala dos milagres, mostra os milagres, o bastão. Aí vem as 10 pragas, né? Que Deus manda as pragas, Deus admira aquele milagre com bastão, que torna serpente. Manda as pragas, mas não adianta. O faraó, ele dizia que aceitava, vai, mas ele voltava atrás todo o tempo. Até que chega a última, que Deus diz que vai levar os primogênitos, os filhos mais velhos dele, e leva mesmo. E ele libera, ele tem que liberar. De novo ele volta atrás, né? Moisés vai embora, fazer o que tinha que fazer. Mas Faraó vai, aí que nós vamos ter aquele milagre. Faraó passa pelo Mar Vermelho, resumindo tudo aqui, a mão de Deus sempre acompanhando Moisés. E quando o mar mata os egípcios, o historiador Flávio José diz, essa parte há muito tempo, ele diz que as ondas do mar levam as armas todas para a praia. Na hora que ele morre, as ondas vêm e jogam as espadas, tudo que era arma, escudo, para os hebreus. Mais um milagre, né? Chega até quando Moisés, já no fim da vida, entrega para Josué o comando para completar, né, a promessa de Deus que ele tinha feito. Então, como essa palavra é sobre chamado, eu encerro aqui. Uma palavra essa palavra serve para nós porque todos nós temos chamado de Deus, mas a gente acaba por medo, por timidez, em geral coloca a gente para fazer na igreja, a gente fica se recusando, às vezes não é por ruindade não. Eu sou uma pessoa muito tímida e tenho lutado muito com isso, né? Eu acho bonito quando a pessoa vem e fala. E todos nós temos muita renúncia para seguir a Cristo. Temos que renunciar a muitas coisas.
Tem uma pessoa que tem um testemunho aqui, não vou falar o nome, embora o vídeo esteja. Eu achei maravilhosa. Ela falou, aleluia, a luta dela para fazer a faculdade. Achei maravilhoso aquilo. Além de falar muito bem, explicar, o testemunho dela mas se formou, né? Toda a luta. Tem outras pessoas que lutam com doenças aqui, mas eu quero dizer a título de incentivo que Deus está contigo. Porque tudo que você já levou, como eu falei aqui, você está de pé. As pessoas de fora não entendem como é que você está de pé. Parece que o seu mundo virou de cabeça para baixo. Mas Deus está com você, você não pode desistir agora. Deus não desistiu, não vai desistir de você. Essa palavra que eu tenho. Ia falar mais, mas acabei passando, né? Obrigado, em nome de Jesus.